Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Aula de ciências sobre o sistema genital masculino. Vamos falar um pouco sobre as funções desse sistema. Então, sejam bem-vindos a essa aula. E para a gente começar, então, vamos dar uma olhada aqui nesta imagem, né? Uma cena, uma situação comum no nosso dia a dia. Um banho. Qual a importância aí da higiene, pensando no sistema genital masculino? A higiene, né, o banho, claro, ele vai ser extremamente importante para evitar maus odores, mas não é só isso não. Vamos dar uma olhada aqui nesta reportagem que saiu no Guia do Estudante. Cuidados e exames básicos que todo homem deve fazer. Então, vamos dar uma olhada em alguns trechos dessa matéria. Homem cuida menos da saúde? Segundo uma pesquisa sobre saúde masculina, liderada pela revista Saúde em 2019, sim. A pesquisa aponta que 40% dos homens de até 39 anos e 20% dos homens acima dessa idade só procuram um médico quando realmente se sentem mal. Outros trechos que chamam a atenção: a principal causa de câncer no pênis, sim, existe câncer no pênis também, se você não sabia disso, é a falta de higiene. Pois é, o problema é conscientizar sobre alguns passos básicos. A má higiene no pênis, além de trazer maus odores, vai causando um processo inflamatório que a longo prazo contribui então para a formação de câncer de próstata, câncer no pênis e até em outras partes ali do sistema genital masculino. Então, se você quiser ler essa matéria completa, você acessa aí, né, com a câmera do seu celular, o QR Code que está na tela. Então, olha só, a higiene, ela é muito mais importante, né, do que as pessoas imaginam. Não se trata apenas, né, de permanecer limpo, cheirosinho, mas é também uma questão de saúde mesmo, porque isso vai diminuir as chances de inflamações, de infecções bacterianas, principalmente, preservando a integridade do sistema genital masculino. O sistema genital masculino, qual é a função dele afinal? Então, ele é o responsável pela produção de gametas, que são as células reprodutivas humanas. No caso, o gameta masculino é o espermatozoide e ele vai se unir então ao óvulo, que é o gameta feminino, garantindo assim a fecundação e dar origem a um zigoto. O que é esse zigoto? Dá uma olhada aqui na imagem. Quando um espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina, se une ao ovócito, né? A gente chama de óvulo, mas na realidade o nome correto mesmo é ovócito, tá? Que as mulheres produzem. Esse encontro dessas duas células é o que a gente chama de fecundação. E essa fecundação dá origem a uma primeira célula que nós chamamos de zigoto. Todos nós já fomos zigoto um dia. A partir desse zigoto, que as células começam a se diferenciar, se multiplicar, dando origem a um novo ser humano. Então, o papel do sistema genital masculino, né, é principalmente esse, é produzir o gameta masculino, a célula masculina reprodutiva. O sistema genital masculino, ele é formado por órgãos que são internos e órgãos que são externos. Então, eles vão passando por um amadurecimento gradativo, lento, que se conclui ali na puberdade, tá? Então, a criança, o menininho pequeno, né, ele já tem essas estruturas, só que as suas estruturas do sistema genital, elas só amadurecem realmente ali no período da adolescência, tá? Então, é um amadurecimento gradativo, né? E aí, então, quando ele chega nesse momento da puberdade, da adolescência, significa que atingiu a maturidade sexual e aí, então, ele passa realmente a produzir essas células sexuais que vão poder se unir ao ovócito, gerando um novo ser. Os gametas, esses espermatozoides, eles são produzidos nas gônadas ou glândulas masculinas, que nós chamamos de testículos. Então, olha só a imagem,
Os testículos ficam na parte externa do corpo do homem e isso tem uma explicação científica, tá? Do porquê que os testículos ficam para fora do corpo. Se você não sabia, isso é extremamente importante. Nós, mulheres, os nossos ovários ficam dentro do nosso corpo, mas os testículos ficam para fora. Por quê, né? Por conta da temperatura. Os espermatozoides, eles são muito sensíveis. Se a temperatura subir demais, eles morrem. Então, manter os testículos para fora do corpo do homem é uma estratégia da natureza de garantir, né, uma sobrevivência desses espermatozoides, visto que se a temperatura corporal do homem subir, os testículos estão para fora do corpo, conseguem mais facilmente manter essa temperatura aí. Então essa é a explicação, tá? Só por curiosidade, se você não sabia, né, desse detalhe. Então dentro desses testículos existe uma rede de tubos chamados túbulos seminíferos e é dentro deles que os espermatozoides são produzidos. Se o homem produzir espermatozoides, tiver uma relação sexual, lançar, né, ejacular dentro do corpo feminino, o que vai acontecer? Esses espermatozoides vão se deslocando pelo sistema genital feminino em busca do ovócito. E aí, então, se encontrar esse ovócito, acontece a fecundação. Então, olha só na imagem, ele subindo, se deslocando. São muitos espermatozoides numa ejaculação para garantir que algum, pelo menos, chegue até o ovócito. E um que consiga chegar, o primeiro, o vencedor dessa corrida, né? Ele vai encontrar o ovócito e vai fecundá-lo. E aí, então, se forma o zigoto que a gente acabou de falar. Antes de darmos continuidade, temos aqui a nossa primeira atividade da aula de hoje. Olha só o que ela diz. O sistema reprodutor masculino, além de produzir os gametas masculinos, ele também é responsável por sintetizar, por fabricar nos testículos um hormônio bastante importante. Comenta a importância da testosterona para os homens. Então, quais são as funções mesmo da testosterona, que também é produzida nos testículos do homem? Então, busca aí no seu material que você tem sobre esse assunto, nas suas anotações. Se você não lembrar, anota aí e eu já volto para a nossa correção e continuidade.
Muito bem, vamos corrigir então? Então, qual que é a importância da testosterona? Você não precisa apagar a sua resposta se ela estiver diferente dessa. Existem várias formas de você responder essa pergunta, tá? Ela pode mudar um pouquinho, né? Estar diferente aí desta que eu vou trazer aqui para vocês, mas não apaga. Se precisar, se complementa aí, né? Lembra sempre de estar socializando, conversando com a sua turma, com seus colegas, para irem aprendendo juntos, né? Entre erros e acertos, a gente vai desenvolvendo o conhecimento. Então, olha só, a testosterona, que é este hormônio produzido pelos testículos do homem, ela é responsável pelo desenvolvimento do corpo do homem, das suas características que a gente chama de sexuais secundárias, aquelas que aparecem da adolescência para frente. Então, por exemplo, o ganho de massa, né? Então o homem fica com uma musculatura mais desenvolvida, o crescimento dos pelos na região pubiana, nas axilas, até mesmo na face, né? A barba, o bigode, a questão do aumento também da estrutura óssea. Então tem muitos meninos, né, crianças que entrou na adolescência, dá aquela super esticada, cresce muito rápido, é o chamado estirão de crescimento. Então todas essas alterações que vocês meninos estão tendo durante a adolescência, isso se deve então à ação da testosterona, tá? Esse hormônio, ele é o responsável pelas características sexuais masculinas, certo? E lembrar também então, né, que além de produzir espermatozoides, os testículos do homem também vão produzir testosterona, tá? Então essa é outra função do sistema genital masculino. O sistema genital masculino, ele é formado por órgãos externos e internos. O pênis e o saco escrotal, onde estão os testículos, são os órgãos externos, né? Porque, como eu já falei, estão para fora do corpo do homem. Mas e quanto aos órgãos internos? Quais são eles, afinal? Os órgãos internos são aqueles, né, que a gente não consegue ver, estão na cavidade abdominal ali, mas são eles, então, os epidídimos, a parte interna, né, do testículo ali, os túbulos seminíferos também a gente não consegue ver, né? Os ductos, ou chamados canais deferentes, os ductos ejaculatórios, a uretra, as vesículas seminais e a próstata, tá? E também a presença ali de glândulas chamadas bulbo-uretrais. Então, todas essas estruturas são internas, estão na parte interna do corpo do homem. O pênis, então, é o órgão cilíndrico, né? Que está para fora do corpo. Ele possui dois tipos de tecidos dentro dele. Então, em volta da uretra, há um tipo de tecido, tá? E no restante da região do pênis há um outro tecido. Vamos dar uma olhada então, né? Qual que é a diferença desses tecidos aí? Olha só, o tecido chamado, existe um que é o chamado cavernoso e o tecido chamado de esponjoso. Então o esponjoso é esse que envolve a uretra do homem. E ele tem como função proteger. Então, a uretra é esse canal por onde o homem vai urinar e também vai ejacular. Então, em volta da uretra há esse tecido chamado, então, né, de esponjoso, que tem essa função de proteger a uretra. Só que essa região, que aqui na imagem vocês conseguem ver mais em rosa, meio avermelhada, ela é uma região formada por um tecido chamado cavernoso. Então, é como se fosse cheio de buraquinhos ali nesse tecido. É justamente por conta deste tecido que os meninos, os homens, têm a ereção, tá? Então, por exemplo, tem momentos, né, na vida do menino, do homem, que o pênis está relaxado, flácido. Isso significa que naquela região ali, nos chamados, né, corpos cavernosos ali, não está tendo sangue, muito fluxo sanguíneo. Quando essa região se enche de sangue, é isso que é o responsável por deixar o pênis ereto, tá? Então, é o preenchimento de sangue nesta região aqui que faz com que o pênis fique ereto, né? Então, o responsável pela ereção é esse aumento no fluxo sanguíneo nessa área formada pelo tecido cavernoso.
E aí temos a nossa segunda atividade da aula de hoje. A cada ejaculada são liberados entre 200 e 400 milhões de espermatozoides. É muita coisa, né? A partir da puberdade e até o fim da vida, o sistema genital masculino produz gametas constantemente. Discuta sobre como essa produção de gametas aparentemente excessiva contribui para o sucesso na reprodução humana. Então, o que você acha? Por que o homem tem que liberar tanto espermatozoide assim? Qual seria a justificativa para isso? Por que a natureza humana é desse jeito? Então, explica aí com as suas palavras. Vou dar um tempinho para você elaborar a sua resposta e já volto aqui. E então, qual seria a explicação para isso?
Veja que a natureza, né, a natureza como um todo, mas a natureza humana também é muito perfeita. Tudo que acontece com o nosso corpo, gente, tem uma explicação para isso. Então não é esse excesso, né, que parece assim de espermatozoides, tem uma explicação. E qual seria essa explicação? Olha só, a produção que parece ser muito excessiva de espermatozoides, ela serve para aumentar a probabilidade, a chance do encontro de pelo menos um deles com o óvulo. Então pensa, a mulher, quando ela está fértil, né, geralmente ela vai liberar um óvulo, um ovócito, tá? E aí, nessa ejaculada, durante a relação sexual, o homem libera 200, 300, 400 milhões de espermatozoides. Só que precisa só de um para encontrar e fecundar esse ovócito. Então, ele produzir tantos assim, a explicação é, quanto mais espermatozoide tiver, maior a chance de umzinho chegar lá e encontrar esse ovócito, garantindo a fecundação. Muitos deles se perdem pelo caminho, tá? Na hora, né, de subir pelo sistema genital feminino em busca do ovócito, muitos se perdem, muitos morrem. Alguns espermatozoides humanos, inclusive, podem não ter cauda, podem não conseguir se deslocar bem. Existem essas falhas também. Então, para garantir que pelo menos um chegue lá e aconteça, né, a reprodução humana, é por isso, então, que a natureza humana é desse jeito. Faz com que o homem produza tantos espermatozoides. Desses 300, 400 milhões aí, né, na realidade, um só é necessário para garantir a formação de um novo ser humano. E chegamos ao fim dessa aula. Pois é, o que nós trabalhamos nessa aula então? Nós vimos aí a função, as funções, na realidade, né, do sistema genital masculino. Lembrando então que o sistema genital masculino, ele vai produzir o gameta masculino, que é o espermatozoide. Esta é a célula reprodutiva dos homens. E nós falamos da importância, né, do bom funcionamento ali do sistema genital masculino, tá? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, dessa aula, e obrigada pela sua atenção e até mais!